E aí pessoal, Leon aqui para a gente continuar a resolução da prova do Colégio Militar de Belo Horizonte 2020/2021, ensino médio, questão 9. Vamos ler. No final do torneio de tênis Masters 1000 de Cincinnati em 2020, o sérvio Novak Djokovic venceu o canadense Milos Raonic, sagrando-se campeão. Antes, porém, o primeiro set da partida havia terminado com vitória do canadense por 6-1. A estratégia adotada por Djokovic foi a mudança de sua posição inicial. Quando o adversário ia sacar, movimento que dá início à disputa de um ponto. Ele deixou o ponto A para se posicionar no ponto B, como mostra o esquema abaixo, no qual a posição de Raonic ao sacar é representada por R. Quando Djokovic estava posicionado em A, precisava atingir a bola no momento em que ela passava sobre o ponto C, sendo AC igual a 3 metros. Contudo, o tenista estava com dificuldades para conseguir rebater a bola nessa situação. Ao se posicionar em B, passou a atingir a bola com mais facilidade e depois disso conseguiu jogar melhor e vencer a partida. Que conversa! Considere que os pontos A e B estão sobre a bissetriz interna de um dos ângulos de um triângulo isósceles, do qual o lado RC é um dos lados congruentes, e o ponto A está na base desse triângulo. E a distância de Raonic até Djokovic, quando este estava no ponto A, era de 27 metros. Para se posicionar em B, esse cara aí andou 1,5 metros, o cara de baixo, 1,5 metros. A opção que mais se aproxima da diferença em metros entre AC e BD ele tinha que falar a medida, tá, gente? A medida de AC e BD, porque ele colocou a barra. Se ele quisesse saber a medida em metros de a diferença de AC e BD, ele tinha que colocar AC sem a barra e BD também sem a barra. Sendo D um ponto sobre o lado RC, com AC, o segmento AC paralelo ao segmento BD. Alternativas: 2,83, 2,8, 0,16, 0,28, 0,283. Você não precisa nem ler livro mais esse ano, depois de ler essa questão. Bom, gente, então, vamos lá. É o seguinte, eu coloquei aqui os pontos, óbvio que eu já fiz a questão antes, e eu coloquei os pontos aqui de uma forma assim, olha, no olho aqui, e a gente vai corrigir. Então a gente vai arredar alguns pontos aqui, a gente vai mudar. Vamos lá pegar todas essas informações, que foi uma caralhada de informação. Primeiro, ele falou que esse tamanho aqui mede 3. Então vai ficar um negócio meio feio, tá, gente? 3 metros. Aí depois ele fala assim, olha lá, os pontos A e B estão sobre a bissetriz interna de um dos ângulos de um triângulo. Então, ó, eles estão sobre a bissetriz interna de um dos ângulos de um triângulo isósceles, do qual o lado RC é um dos lados congruentes. Então eu vou marcar ele aqui, ó. O lado RC é um desses lados congruentes, beleza. E o ponto A está na base desse triângulo. Então, gente, presta atenção. Ele falou, olha, o A, ele tá na base do triângulo, né? E ele tá na bissetriz também. Então aqui, ó, eu vou fazer de amarelinho. Isso aqui é a bissetriz. Se isso é a bissetriz e o B também tá, então esse ponto aqui tá no lugar errado. Fiz de propósito. Assim, mais ou menos, né? Porque na hora que eu tava resolvendo, eu vi que dava isso, eu falei, não, eu vou fazer na hora da resolução. Olha só, quando a gente tem um triângulo, eu vou fazer aqui, ó. Quando a gente tem um triângulo isósceles, vou fazer bem pequenininho aqui. Então, nesse caso, essa medida é igual a essa. Quando a gente tem uma bissetriz, quando a gente tem essa bissetriz aqui, ó, eu vou passar um pouco. Ela corta esse ângulo aqui ao meio, né, a medida do ângulo ao meio. Só que não só isso, no caso do triângulo isósceles, ela corta o lado em 2 de mesma medida. Qual que é a consequência disso? Significa que daqui até aqui vai ter um outro 3, né? Então, aqui, ó, esse é o triângulo que ele falou. Ele tá bem fora de escala, porque aqui, ó, a medida é de 90 graus. Então, isso aqui, ó, mede 90 graus. Tá certo? Aí depois ele fala assim, ó. A distância de Raonic até Djokovic, quando este estava no ponto A, era de 27 metros. Então, o que ele tá falando é o seguinte. Ele tá falando que essa altura aqui, ó, é de 27 metros. Para se posicionar em B, ele andou 1,5 metro. O Djokovic andou 1,5 metro. Então, ele tá falando que esse tamanho aqui, ó, esse aqui, é 1,5 metro. A opção que mais se aproxima da diferença em metros entre, que nem eu falei, que ficou errado, mas vamos colocar aqui. Ele quer saber quanto que dá isso menos isso. Esse é o jeito certo, tá, gente? Isso aqui é a medida do segmento, né? Isso aqui é o segmento, isso aqui é a medida dele. Nossa, tá feio. Que bosta. Então, é isso aqui. Só que quem quer D, não tem ponto D aqui, né? Depois ele fala, olha, sendo D um ponto sobre o lado RC, então esse D ele tá aqui, ó, ele tá nesse lado aqui, tal que AC é paralelo a BD. Então, é um segmento paralelo a esse aqui, ó.
esse paralelo a esse segmento aqui. Vou fazer aqui, ó. Paralelão, esse D, esse ponto aqui, ó. Então ele quer saber essa diferença. Então a gente vai fazer como? Vamos fazer uma semelhança de triângulo. Por semelhança, eu vou aplicar a semelhança nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo, tá bom, gente? Então eu tenho que BD está para 3. Vou colocar só 3, não vou colocar metro não. Ou seja, isso tá para isso. Assim como isso, quanto que é isso? 27 menos 1,5, né? Então, 25,5. Assim como isso, e tá para isso tudo aqui, que é 27. Então, o BD é 3 vezes 25,5 sobre 27. Embaixo fica 9. Então, eu vou ter 25,5 sobre 9. Se fosse 27, daria 3, né? Antes de 27 tem o 18, que daria 2. Então, entre 2 e 3. Porque o que a gente quer é o quê? AC menos BD. AC, a gente sabe que é 3. Então, AC menos BD é igual a 3 menos 25,5 sobre 9. Fazendo essa conta aqui, a gente vai achar 0,17. Porque aqui vai dar um pouco mais que 2. Um pouco mais não, né? Um tanto bom mais que 2, bem perto de 3, só que menor que 3. Tá bem? Então, se você fizer aí, eu fiz calculadora, né? Tô preguiça. Então, o que mais se aproxima é a letra C de cramulhão. Tá certo? Bom, gente, então é isso. Espero que tenha sido entendível. Depois a gente continua. Nossa, tem a questão, hein? 10, 11, 12. Tô doido pra falar de outra coisa. Não aguento mais ficar com essa prova. Eu não estou suportando mais. Então tá, gente, é isso. Se você gostou, coloca o like aí. Comenta alguma coisa, precisa comentar aí. Qualquer coisa a ver com a matéria ajuda muito. Tá certo? Então, um abraço e até a próxima questão.